Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai-a em paz, por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Então, ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Narrador. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás.
Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo. Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: Profetiza! Os guardas também davam-lhe bofetadas.
Pedro estava embaixo, no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote. E quando Pedro viu que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estais falando. E nesse instante um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos e mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu. Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados outros 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel,
que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galiléia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comparecemos nesta celebração diante do mistério da entrega do Senhor. O ponto de partida dos evangelhos, particularmente este que lemos ao nos encontrarmos no ano B de Marcos. Todo o evangelho não é outra coisa de que ecoar em gestos, em palavras, em milagres, o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele se esclarece quem é Deus e quem somos nós. A cruz é um grito eloquente de nossa indignidade, de nossa covardia, de nossa ignorância, de nossa arrogância, de nosso pecado. Na cruz há também um grito do amor da parte de Deus.
Um grito que se une nesta celebração de ramos e de paixões. Nós somos indignos, no entanto, o amor nos amou até a última consequência em Jesus Cristo, que ao derramar a última gota do seu sangue em favor de nós, mostrou o nosso valor para Deus. Para Deus, nós valemos tudo. O profeta Isaías, nosso companheiro, já que é ele quem apresenta na narrativa do servo sofredor aquilo que seria a base cristã para compreender o mistério de Jesus Cristo, começa dizendo: o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa que se encontra abatida. Numa tradução mais próxima do original, o profeta diz que o Senhor lhe desperta o ouvido. É um grande desafio da vida, porque passamos boa parte do tempo querendo dormir. Estamos estranhos a nós mesmos, disfarçados, anestesiados da graça de Deus e também uns dos outros. O profeta, o servo sofredor, é entendido como alguém que tem os ouvidos despertos, portanto é capaz de ter atenção, de prestar atenção. Não nos esqueçamos, o pecado entra na história humana por uma incapacidade de escutar. Lá onde nós não nos ouvimos, lá onde aquilo que quem está diante de nós como esposa, esposo, filho, quem trabalha conosco deixa de ser importante, ali reside o pecado. Pecado significa não escutar a Deus e a sua vontade e também estar ensurdecido diante das dores e dos clamores uns dos outros. O servo sofredor tem os ouvidos despertos. O Senhor Deus, no versículo 4 da primeira leitura, impele o ouvinte a levar uma palavra de conforto. Uma palavra que faz a vida voltar, poderíamos assim dizer, numa tradução mais próxima do original. Hoje há muitas palavras nas redes sociais, muitas palavras que nos ensurdecem. Há uma gritaria terrível, onde cada um julga saber mais do que o outro. Este, que é o servo sofredor, não quer dispor das suas próprias palavras, não as vomita, como nós a fazemos, numa verborragia do dizer, mas é ouvinte, acolhe aquilo que escutou do Senhor e tem uma palavra que devolve a vida. Não raro, sobretudo quando estamos inseguros sobre nós mesmos, a gente tende a ter uma palavra que sequestra o outro. Já de manhã cedo, na segunda-feira, onde é sempre difícil ser gentil, na mesa, que deve ser um lugar sagrado do encontro, nós podemos ter uma palavra não de conforto, mas de desolação, sequestrando de quem está diante de nós a vida, o entusiasmo. Este, que se compreende como servo de Deus, e todos temos que ser servos, porque quem não viver para servir, não servirá para viver, escuta, e esta escuta lhe faz ser descoberto como aquele que deve servir e como quem deve levar uma palavra de consolo. Todos nós somos chamados a ter palavras que devolvem o outro a si mesmo, ao invés de sequestrá-lo. Uma palavra que é respiro e que faz a vida voltar. Esta palavra que é a lei de Deus e os seus mandamentos. Quando vamos ao Salmo 19, no versículo 8, se diz que a palavra de Deus é a verdade. A sua lei é a liberdade. A lei do Senhor Deus é perfeita, ela é conforto para a alma e faz a vida voltar. Se nós não escutamos a Deus, nós nos ensurdeceremos. Se nós não escutarmos a Deus, teremos palavras que nos dividem e que nos racham. Somente a palavra de Deus pode nos devolver a nós. Como disse, estamos numa sociedade que grita muitas coisas, uma sociedade verborrágica, onde a internet, lembra Humberto Eco, deu voz a todo tipo de idiota. E é por isso mesmo, porque somos uma sociedade onde se amontoam as palavras, mas onde ninguém se escuta, onde sobra o grito e a pouca percepção do outro, somos também uma sociedade do cansaço. Lembra Byung-Chul Han, filósofo, sociólogo coreano. O nosso excesso de positividade, nossa ânsia por metas, por desempenho, nossa ilusão de que a felicidade é um direito a nós, está nos fazendo nos tornarmos cansados e sermos ensurdecidos, desviados da única palavra,
a palavra de Deus, que nos desperta e que nos devolve a nós. Este, aqui apresentado pelo profeta Isaías, como um servo sofredor que se vê como um ouvinte, está restaurando em nós aquilo que a surdez de Adão nos fizera perder. O pecado de Adão, que lhe fez inclusive ver Eva, que antes era osso dos seus ossos e carne da sua carne, como uma adversária, é uma consequência de um coração que se torna incapaz de escutar. Quando o Senhor Deus, no início do livro do Gênesis, e compreendemos que Jesus, como servo sofredor, como ouvinte, é novo Adão, quando Deus interroga Adão, no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, ele pergunta a Adão, por que deste ouvido à voz? Por conta disso, a terra se tornará maldita e comerás dela com bastante sofrimento. Todos nós buscamos nos deliciar, nos realizar enquanto seres humanos. E às vezes até imaginamos que será esta ou aquela palavra, esta ou aquela afirmação, que vem do dizer dos outros, ou desta canção da sereia que se encontra nas nossas redes sociais, pelos influencers nos prometendo riqueza, felicidade e deslumbramento, nós imaginamos que será esta a voz a trazer quietude ao nosso coração. Mas lembra Agostinho, nós estamos ensurdecidos quando não conseguimos compreender que somente a palavra de Deus pode dar quietude ao nosso coração, porque Ele nos fez para Ele. Nós somos dEle. Nós somos o seu povo e o seu rebanho, lembra o Salmo 99. Buscamos nos deliciar, somos ensurdecidos mais uma vez pela voz da serpente, com as suas falsas promessas, e, portanto, cada vez mais fadigados, mais dependentes, mais inseguros, cada vez com uma sensação maior de que fomos expulsos do jardim. O que será de nós, nesta incapacidade de nos escutarmos, de ouvirmos aquilo que mais importa? E amor, lembra Rubem Alves, não é outra coisa do que ter a capacidade de escutar bonito. Amamos no relacionamento, amamos em nosso casamento, amamos os nossos filhos, amamos os nossos pais, quando lhes damos o privilégio da escuta. Lá onde não houver escuta, o amor e a graça de Deus pedirá licença e irá embora. Um casamento sem escuta torna-se gritaria, deixa de ser amor e torna-se litígio. A voz do outro torna insuportável, precisaremos de uma juíza ou juiz para, no meio das nossas gritarias, definir o que fica com este ou com aquele. É por isso que o apóstolo Paulo, na segunda leitura, diz que é preciso olhar para o Cristo, que se esvaziou, para escutar, para perceber, para dar ao outro o privilégio da importância. A gente tem que se esvaziar de si. Porque quando estamos cheios de nós, aquilo que o outro está dizendo, aquilo que o outro está clamando, não nos importa. Não está aqui apresentado, mas são os versículos anteriores, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, onde Paulo diz que a gente tem que tomar cuidado para não se degladiar por rivalidade, por vanglória, mas temos que buscar a consolação. Lembra? O profeta Isaías diz que a palavra do servo sofredor é uma palavra de consolação. O apóstolo diz na carta aos Filipenses, busquemos a consolação, que só o Espírito, nosso auxiliador, como o Senhor é auxílio daquele que sofre na primeira leitura e também de nossas vidas, só o Espírito e o amor nos trará as consolações. Qual é o antídoto? Lembra o apóstolo na segunda leitura, quando nós estivermos com vontade de gritar, afirmando no ambiente de trabalho, no nosso condomínio e em nossa família o nosso próprio ponto de vista. Diz o apóstolo no versículo 3 da carta aos Filipenses, cada um considere aquilo que o outro é. Considere o outro como mais importante, não se considere superior, mas que o outro seja assim considerado. Cuide não somente daquilo que é seu, mas cuide também daquilo que é do outro. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Quando você, eu, nós nos sentirmos angustiados por palavras que nos consomem, que nos ensurdecem, quando a primeira tentação for o grito para afirmar a nossa própria perspectiva sobre o mundo, cada um considere o outro como mais importante. Cuide não somente daquilo que é seu, mas também daquilo que é do outro. Tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus, que, sendo de divina condição, escolheu ser
humano, demasiadamente humano, assumindo a nossa condição. Nós fugimos do que significa ser humano. É por isso que nós gostamos das redes sociais, porque lá nós exibimos vidas que não levamos. Todo casamento é perfeito no Instagram e no TikTok. O Cristo, lembra o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, faz o caminho inverso. Em sendo ele, e poderia exibir a sua glória, quis escolher o serviço, o despojamento, a obediência. E nisso encontrou uma glória duradoura. Falando em detalhe, falando na riqueza que é o sentimento, como lembra Adélia Prado, né? Num dos seus escritos falando da sua mãe, ela diz: minha mãe imaginava que o saber é que era o luxo. Não, o luxo verdadeiro é o sentimento. A gentileza é mais importante do que o amor, lembra Dostoiévski. Nós vemos como um gesto muito discreto, logo no início do evangelho que acabamos de escutar, a delicadeza de uma mulher que, enquanto os discípulos estão perdidos nas suas próprias questões, é capaz de ter um amor atento, gentil, antecipado. Jesus diz que onde quer que o evangelho fosse pregado, o gesto dessa mulher seria lembrado. Na primeira leitura, o profeta Isaías diz: a cada manhã o Senhor desperta o ouvido para eu ouvir como discípulo. Qualquer mãe de manhã cedo sabe muito bem, ao escutar o filho chamar no berço, que amar significa dar ao outro o privilégio da atenção. Mesmo com cansaço, com uma certa dose de arrependimento, porque filho é bom, mas custa caro e dura. A mãe vai até o berço e escuta o filho. Assim, o profeta Isaías diz que o discípulo deve estar atento a escutar o Senhor. E nós vemos aqui as mulheres, não é? Sempre as mulheres que amadurecem primeiro, antecipam aquilo que os discípulos não foram capazes de dar naquele momento. A primeira leitura fala de consolo, o apóstolo Paulo, na segunda leitura, fala que há uma consolação segundo o Espírito, e esta mulher consola o Cristo, revestindo sua cabeça e o seu corpo com um bálsamo, um nardo puro. Ungiu aquele que é a própria fonte da unção. O próprio ungido deveu-se ungir. As doces mulheres no Evangelho, elas amam com antecedência. O amor se antecipa e sempre tem pressa. As mulheres no Evangelho, quero destacar isso, e por que não dizer a história da igreja? O que seria de nós sem uma Santa Helena? O que seria de nós sem uma Clotilde, sem uma Santa Idelgarda, sem uma Teresa d'Ávila, sem uma Clara de Assis? O que seria de nós sem uma Santa Maria Madalena? As mulheres amam, assim dá testemunha a paixão, antes, durante e depois da paixão. Antes, embalsamando o corpo de Jesus Cristo, nos revelando que o amor é cuidado. Durante, nos ajudando a perceber que quem ama deve ser constante, deve permanecer, encontrando o bem para além daquilo que é bom. E amam depois, é Maria Madalena quem fica na porta do sepulcro, porque o amor não passa e tem o privilégio de nunca entediar. O amor espera e cresce com a demora. No seu amor terno, constante, estas mulheres são modelo da vida mística que eu, você e cada um de nós deve ter. Elas vigiam como os discípulos não são capazes de vigiar, porque amar significa estar desperto. Elas são como as virgens prudentes do Evangelho de Mateus, que trazem as suas lâmpadas acesas, cheias de óleo. E é Pedro quem lembra em sua profecia, no capítulo 1, versículo 19, de sua primeira carta, que a palavra de Deus, esta palavra que nos consola, para além de nossas desolações. Insisto, onde se tivesse sentido angustiado, sequestrado de si, perdido, está ali faltando a palavra de Deus que consola e que faz a vida voltar. É ela que nos fez de bonecos de barro a imagem e semelhança de Deus. É ela quem nos conforta a alma nos momentos difíceis. Por isso, lembra Pedro, é preciso fazer e fazemos bem em ter diante dos olhos esta palavra como uma profecia que deve brilhar como lâmpada em lugar seguro até que clareie o dia e se levante amanhã. Encerramos essa reflexão compreendendo-a como um midrash. Na primeira leitura, a cada manhã o Senhor me desperta o ouvido.
O apóstolo Paulo nos lembra que o amor tem a ver com a delicadeza. As mulheres no Evangelho nos fazem perceber que o amor é antes, durante e depois. Até que chegue o dia do Senhor, dia onde o sol que é Cristo irá brilhar, sol que não tem ocaso e o nascer também desconhece, lá naquele lugar onde não haverá nem dor, nem morte, nem sofrimento, até que chegue o dia do Senhor, que a cada manhã, a partir de hoje, o Senhor nos desperte o ouvido para estarmos atentos e consolados como discípulos que se viram amados na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único